É isso aí. Na Rádio Fema, no painel Fema, o quadro Inquietações, com ela, a sempre inquieta e questionadora e Débora Knebel. Bom dia. Bom dia, Claudio Miro. Gostei do inquieta, é bem isso aí mesmo, sou bem inquieta. É, né? Que coisa. É a Débora, é isso mesmo. E já que no quadro Inquietações de hoje, eu disse apresentar que a Débora no quadro Inquietações, essa menina inquieta e que é questionadora, também tem mais uma que é inquieta demais, né? E que questiona muito e que ama a vida. Vamos chamar e ama as ela. pessoas, né? Quem Ela é que é a tá nossa aqui convidada de hoje? Pode vir. Tava tietando com os Teixeirinhas, né? Exatamente, uau, meu Deus, que honra estar aqui com vocês, gente. Bom dia, Sorriso, bom dia, Débora. Que alegria minha poder estar aqui. Que legal, de né? fato. Precisou a Débora fazer um convite especial, né? Numa data especial, é claro, mas para dar um encaixe perfeito. Fiquei porque sabendo. Um detalhe assim, ó, sábados, que muitas vezes é de folga, para muitos é o dia que tem uma agenda especial, diferenciada, que foge do trabalho para outras atividades, ainda mais mulher. E esta tua convidada, que acaba sendo a minha convidada e é a convidada de hoje para esse bate-papo, é bem assim, né? Ela é inquieta, mas também, tipo, sábado também, ela não para, Tu né? sabe não que a primeira, quando eu convidei ela pro programa, era um outro programa e ela, né, obviamente foi um convite muito em cima da hora. Foi a primeira coisa que ela me disse, eu preciso ir porque eu tô devendo pro Claudio Miro, até agora eu não, foi a primeira coisa, exatamente, né? Me Então lembrei muito, deixar. tava em débito já com o Sorriso, Bom né? dia, Eli Rodrigues, colega da Rádio Fema, e hoje é convidado especial do painel Fema, do quadro Inquietações. E aí, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, e quando eu falo que tô bem emocionada de estar aqui, feliz, porque sou fã de vocês, escuto com muita frequência, interajo pouco, né, talvez um pouco menos do que poderia. Mas volta e meia dá aquele toquezinho pra mim ali, né, do tipo da abordagem. Sim, a gente tal, né? seja percorrendo aí os caminhos do sábado, que realmente é intenso pra mãe, né, pra família, seja em casa faxinando, seja alguma coisa que eu esteja fazendo, eu tô ali ouvindo, né, o painel Fema e a programação da nossa rádio, que a gente ama demais. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E é isso aí que a gente ama demais, né? Ele é sensacional fazer isto, né? Eu costumo dizer assim, que fazer rádio, e o assunto não é esse, mas só pra gente dizer, né? A gente faz com amor o que a gente faz e eu fui fisgada, será? Eu acredito que tu já foi a tempo picada o bichinho do amor ao rádio, vamos dizer assim. E eu tô chegando a essa conclusão, hein? Então, isso que vocês estão falando. Eu costumo dizer assim, eu sou feliz fazendo o que faço e no final do mês ainda me pagam por isso, né? Não fala muito alto. Não fala muito alto pra galera não ouvir a gente. O diretor tá ali O do diretor lado, já né? foi. E a Andréia Mas talvez tá agora no carro ouvindo a gente. E a querida Andréia tá ouvindo também? Eu acredito que sim. Tomara que não, né, Dainha? Não, mas eu acho que se a Andréia estiver ouvindo, ela vai dizer assim, não, então tá na hora de aumentar o salário do Sorriso. Meu lá, Deus. Né? Bom, mudando de assunto. Voltando aqui, voltando. E aí, o quadro Inquietações, sempre com convidados especiais, com temas especiais, e a Débora Knebel tem essa liberdade aí de pensar esse quadro, ela que é psicóloga e quase, me ajuda aí, tu tá se preparando, né? Como é que é o termo, a outra função lá? O psicanalista. Isso, psicanalista, né? Então, se eu não fui na Débora psicóloga, eu acho que um dia eu terei que ir na psicanalista, né? Mas isso é conversa para outro momento. E aí, então, você preparou um momento especial hoje. Que tema que você escolheu, já que estamos no mês de maio? Então, Claudio Miro, e bom dia a todos os nossos ouvintes, né? Já começando, né? Quero agradecer primeiramente ao convite da Eli, uma pessoa muito querida, muito iluminada, muito sábia, né? Aonde tem pessoas que a gente, assim, não precisa conhecer de muito tempo, né? Mas a gente basta, às vezes, só olhar, né? Que as coisas vão acontecendo, né? Então, assim, acho que o primeiro dia que eu te vi, né? E a gente nem conversa muito, mas tem coisas, assim, que transcendem os encontros e os laços afetivos, né? Sem dúvida. E a gente o meu objetivo, né? Eu tenho uma linha de pesquisa já há muitos anos, que é sobre a feminilidade, o feminino e a maternidade, e a infância também, né? Dentre outros, mas esse é um eixo aí de pesquisa mesmo.
e da minha dissertação de mestrado, né? E provavelmente será do doutorado, aí algo nesse sentido. Mas nós teríamos muitas coisas. Eu quero dizer para vocês que a gente tem muita coisa para falar desse tema. E, obviamente, a gente não vai conseguir esgotá-lo e nem deve. Mas eu acho que a gente tem que poder se centrar em alguns pontos importantes que a gente está vendo hoje, né? As coisas, elas vão acontecendo em decorrência da nossa convivência, da nossa sociedade, da nossa cultura, da nossa evolução enquanto ser humano. E hoje a gente tem visto muito assim nas redes sociais, e esse acho que é um ponto positivo, né? Além de tantas confusões e coisas né, tristes que acontecem, mas a rede social também tem se aberto para um espaço que é o espaço do feminino, que foi sempre muito pouco falado. Tá? Eu digo para vocês que em 2019 aconteceu o primeiro congresso psicanalítico em Londres, que falou sobre o tema central feminino, né? Claro que sempre teve em pautas, mas ganhar realmente luz, né? E um espaço maior que merece. Então, hoje eu estou vendo coisas importantes nas redes sociais, como a questão da saúde mental materna, né? Que está sendo disparada a partir da pandemia. Não se falava anteriormente, né? As questões sobre a maternidade sempre foram muito resguardadas, as mulheres com muito medo de falar, com um sentimento de culpa muito grande, né? Então, as pessoas, as mulheres, né? Elas adoecem sozinhas, adoecem ainda em silêncio. A vida tem se tornado mais difícil e mais complexa a partir do momento que, claro, as mulheres passaram a compor um outro lugar na sociedade. Aí com o século XVII, XVIII, ali começou uma série de transformações. Antes disso, não sei se vocês sabem, a mulher e o homem trabalhavam conjuntamente, sem diferenças sociais, juntamente com suas crianças. Não tinha noção de infância. Todo mundo precisava trabalhar e ajudar, né, no lar e nos ganhos para sobrevivência. Era assim, era todos juntos, pegando junto, né, para poder sobreviver. Evidentemente, eram outras épocas. E com a transformação, com a modernidade, e hoje nós não estamos mais na modernidade, a gente já está na pós-modernidade, com uma série de transformações novas e complexas sobre os laços sociais, mas também a gente tem que poder entender que, assim como a modernidade vem trazer novas soluções, ela também traz como consequência novos problemas, né? E que bom que a gente hoje está aqui nesse espaço da rádio, que é um espaço muito importante, que também não é só levar a informação, mas ter espaços de fala, né? E aí, de repente, a Eli também vai saber quando que a mulher pode se inserir nesse espaço, né? Eli do rádio, do jornalismo, e enfim, né? Mas e acrescentando nessa... É alguém que vem de longe, quer dizer, vem para uma outra cultura. Sim, e tem mais esse desafio, né, para ser inserida, né? Exato. É como se fosse, inclusive, um outro país, tá? Nosso país continental, né, nos dá, inclusive, essa visão, assim, essa ideia, né? Eu vim do norte, do extremo norte, para o sul, e isso há quase 20 anos. E realmente foi algo, assim, desafiador, né? Porque daí outra cultura, tudo novo, tudo diferente, né? Então, isso me enriqueceu bastante. Porque eu disse isso, porque além disso, né, do que a Débora estava colocando, que é o tema para você falar agora, mas também introduzir essa parte. Além disso tudo, a questão de se inserir vindo de uma outra realidade, de uma outra cultura. Outro, nesse teu olhar, num outro país, né? Exatamente, praticamente um outro país. Débora, assim, eu gostaria, assim, primeiro de falar um pouco, começando por esse ponto, inclusive, né? Sim. Aí eu vim de uma outra realidade, né? De uma outra cultura, escolhi morar no sul do Brasil, né? Porque me apaixonei por um gaúcho, claro, fui fisgada, laçada pelo amor e vim. E no momento em que a minha caminhada na maternidade aconteceu aqui,
né? Aqui em Santa Rosa. Aqui no sul. No sul. Sim, primeiramente em Porto Vera Cruz, morei 12 anos em Porto Vera Cruz, até vir para Santa Rosa. Agora eu tô no meu quase nono ano de Santa Rosa, né? E realmente é algo que me encantou, né? Tudo isso que eu vivenciei aqui no sul do Brasil, claro, sem nunca, jamais, né, deixar de ser a Eli nordestina, né, rondoniense também, porque do Nordeste, ali do Maranhão, Piauí, a minha família migrou, foi dentro daquele fluxo migratório intenso dos anos 90, né, onde inclusive gaúchos e paranaenses também povoaram Rondônia de uma forma também muito linda e fizeram de Rondônia o que Rondônia é hoje, ajudaram a construir juntamente com tantos outros povos, né, que migraram para lá. E isso tudo se mantém muito vivo dentro de mim. Com o avanço da tecnologia, se fortaleceu ainda mais, porque aquela Eli que veio lá em 2006, né, e 2005, no final de 2005, 2006, e que ia para um orelhão para enfrentar uma fila para falar com a minha família uma vez por semana, né, essa Eli com o tempo foi lançando mão da tecnologia, acessando novas tecnologias que hoje nos permite falar já há algum tempo, me permite falar diariamente com a minha família. E com ali, vendo, né? Aquela cena dos Jetsons, que a gente jamais imaginaria que ia acontecer, né? Do desenho o Jetsons. Estúdio Hanna-Barbera viajou, né? E aí, então... É real, né? Então, isso também ajuda a manter vivo da gente essa cultura, o falar. Por muitas vezes eu me pego falando bem nordestino, porque também essa questão do contato diário, né? Faz com que a gente mantenha ainda mais viva essa raiz, né? Que eu honro muito tudo, mas que dá lugar a essa paixão pelo sul, por Santa Rosa, Porto Vera Cruz, por todo o Rio Grande, né? E nessa questão da maternidade em si, me encontrei muitas vezes, e eu acredito que muitas mães que estão aí nos ouvindo também pode se identificar com isso, momentos também de solidão, né? Sim. Uma jornada meio que solitária, porque cada mãe é única, tem o seu, né, o seu espaço, o seu meio, a sua rede de apoio, e não que tenha me faltado isso, mas é que dentro da rede de apoio tem uma vivência solitária, assim, de cada mãe. Isso. A gente vive coisas muito únicas, né, muito pontuais, e que por vezes a ajuda que vem, ela vem com todo o amor e com todo o carinho, mas às vezes a gente não sabe acolher. A gente não sabe acolher. Exato. Então, entrando mais a fundo nessa questão da maternidade, do ser mãe e acumular tarefas, porque não é só, no meu caso e no caso de tantas outras mulheres, não é só a Eli mãe, né? Tem a Eli esposa, tem a Eli profissional, né, que trabalha fora, e que muitas não trabalham fora, mas que trabalham, dão conta de toda a tarefa de casa, um trabalho às vezes invisível, né, porque muitas vezes a família só consegue perceber quando não tem aquilo. E daí quando não tem, já percorreu muito chão, a mãe já está esgotada, já está adoecida, inclusive. Isso. E aí incapacitada de fazer esse trabalho que foi invisível até ali, aquele ponto dela não aguentar mais fazer, né? De ela não aguentar mais fazer. Então, assim, não é o meu caso específico nessa situação, mas por muitas vezes, sim, eu me senti solitária na jornada materna, mesmo tendo todo o acolhimento. E é um sentimento muito único, assim. A gente precisa saber lidar com isso. E eu estou aprendendo, né, a cada dia. Exatamente. Nossa, Eli, tu foi cirúrgica agora, né? Porque eu acho que esse é o ponto que a gente precisa se abrir cada vez mais para pensarmos juntos e as pessoas poderem refletir. Porque olha bem o que tu disse, né? Tu falou de uma questão que tu vivencia, que tu vivenciou, que tu sentiu essa solidão, mesmo tendo pessoas ao teu lado, e isso é uma coisa importante. E tu considerou as pessoas, né, que tu disse não foi o meu caso. Então, isso é uma consideração que tu faz com pessoas que não têm a mesma experiência positiva que tu, de certa forma. Tu entende? E esse ponto é um ponto que eu quero resgatar aqui, para que todas as mães que estejam nos escutando, né, pensem sobre isso, porque isso tem a ver com a solidariedade feminina. Porque antes de a gente ser mãe, né? E aí eu vou falar de duas questões. O papel
né, e a função. Então, antes de ser mãe, a gente é uma mulher, a gente é um ser humano. A gente é uma esposa, a gente é uma namorada, é uma nora, é uma madrinha, uma tia, uma amiga. A gente exerce vários papéis. E o papel da mãe, assim como o papel do pai, é uma função. E se é uma função, todos podem fazer essa função, né? A mãe leva consigo a função do cuidado, de inserir a criança no mundo da linguagem, né? E inserir a criança no mundo do desejo. E o pai com a função da lei. Só que mãe também precisa exercer função paterna, que é impor o limite, a renúncia, a lei, a falta, para que esse pequeno sujeito possa se estruturar dentro de condições, né, constituição psíquica saudável, né, e mais ou menos, né, que nem a gente diz, na melhor das hipóteses, estruturada. Então, isso que tu tá falando é importante porque a solidariedade feminina, ela precisa se abrir. E ela pode se abrir com esses espaços que a gente tem, que precisam ser de falas, né, descritas, mas precisam ir para as ações, para atitudes aonde as mulheres possam buscar ajuda, porque como tu disse, uma mãe é única, mas ela não é insubstituível. Porque a partir do momento que uma mãe falta, né, sendo por qualquer motivo que for, e tem muitos autores que às vezes nem estão usando tanto mãe, né, essa criança ela vai se reportar: eu fui cuidada como uma mãe, ela me cuidou como uma mãe. Ela é a minha mãe, a minha avó, a minha tia, a minha tata, quem exerceu essa função, que recobriu, né, na melhor das hipóteses, esses cuidados com essa criança. Né? Porque tem gente de muito cedo não teve uma mãe, ou a sua mãe que lhe adotou, a sua mãe que lhe pariu. Sim. Né? Então a gente precisa poder considerar essas coisas e poder pensar, né? E eu quero também te escutar, porque tu tem muitas coisas que tu já estava me falando. Eu estava falando agora desse olhar para as mães que não pariram, mas que cuidaram, né? Mãe é aquela que ama, é aquela que cuida, diz a canção, né? É aquela que canta a canção de niná e que num abraço faz o medo passar, diz a canção. Eu, como vim do norte, escolhi morar aqui. Para cada escolha, uma renúncia ou várias renúncias, né? A gente falava antes. A vida é feita de renúncias, né? E aí eu me vi muitas vezes carente da minha mãe, que eu deixei lá no norte. Né? Escolhi morar longe da minha mãe por questões que depois eu tive que buscar ajuda até para entender um pouco mais isso. Por que fiz isso? Porque uma parte de mim queria, né, viver outro cenário, né, queria formar a minha família, né, mas uma parte de mim queria ficar com a minha mãe, queria estar perto, queria poder no Dia das Mães visitar, né, como as pessoas fazem. Do tipo atravessar a rua, né? Atravessar a rua ou ir aqui 20 quilômetros, como a gente faz para ir ver a mãe do meu amado Alexandre, meu esposo, meu amor. Então eu queria, só que a minha condição, a minha escolha não me permite isso, viajar 4.000 quilômetros no fim de semana. Ainda não, com jatinho poderia ser, né? Vai que um dia, né? Então o que aconteceu? Eu acabei sendo presenteada por Deus. Eu chamo essa força maior que rege o universo e que me permite estar aqui hoje e ter vivido tanta coisa boa, né, ao longo da minha vida. Então, de Deus eu recebi o presente de ter mães aqui no sul do Brasil, na Barranca do Rio. Quem me acolheu como filha foi a mãe do meu esposo, né? Então, assim, e não só ela, acabei tendo outras mães também, assim, aquele cuidado, né? Porque a gente tem intempéries da vida que a gente não conta quando a gente faz as escolhas, né? A Eli escolheu morar do outro lado do país e tal, porque ele estava bem, ali na juventude, não contou que poderia ter momentos difíceis na jornada, né? E acontecem momentos muito difíceis na vida da gente, principalmente com relação à saúde física, né? Que é aquele momento em que tu tá debilitado e quem é que vai te acolher? Quem é que vai
te alcançar um copo d'água, como diz o outro, fazer uma sopa para ti, ou, claro, aquele cuidado que é independente de qualquer situação, o carinho, o abraço, aquele ouvir, coisa que mãe faz, pai também faz, a família faz, mas como a gente está falando de mães, né, eu tive essa bênção de ter mães, ter ganho verdadeiras mães aqui no Sul. Que fantástico, porque isso que tu tá falando, ele é o que tu pôde fazer com o que tu recebeu da tua mãe, né? E um filho, ele não dá, digamos assim, essa troca, ela não acontece não é recíproca, né? Porque se envolve com conflitos e com toda essa construção ao longo da vida, né? E a gente vai poder ver a resposta de um filho, né? A sua família, a sua mãe, ao seu pai, mais tarde, que é uma das coisas que tu fez, que é poder tocar a tua vida. Essa é a maior resposta, né, que um filho pode dar à sua mãe e ao seu pai. É seguir a sua jornada, né, com eles que estão dentro, né, assim como a tua mãe está dentro de ti, e tu conseguir tocar a tua vida sem ficar aprisionada à necessidade física, né, de ficar pertinho da mãe, né? Exatamente. Né? Que tem uma diferença aí de poder se descolar, que é um trabalho materno importante que a mãe precisa fazer, que é se desprender. Primeiro é poder desejar, né? É poder cuidar, alimentar, cuidar, ninar, né? E ao longo do crescimento, aos pouquinhos, essa mãe vai podendo se desprender dessa criança, que nem a gente falou aqui já várias vezes no programa, sobre as primeiras renúncias pulsionais, né? Que é a mãe poder tirar essa criança do peito, né? Depois tirar a fralda, tirar da cama dos pais, tirar a mamadeira e o bico, que essas são as primeiras renúncias que o rebento precisa receber, né, para ele já ir podendo conceber isso, de que a mãe, ela é tudo, mas ela também, ela precisa ir. Só que quem precisa entender isso primeiro é a mãe, para a mãe conseguir fazer, porque quem faz esse papel, né? E aí que eu digo, isso é uma função paterna e é uma função da mãe, do corte, do limite, né? Que a mãe não pode ser toda, em hipótese alguma, porque nós somos seres do desejo. E pra gente construir desejo, tem que ter a falta. O que nos constrói? O que nos faz ter desejo? Ah, me falta, eu não tenho, né? E aí eu preciso correr atrás, eu preciso me movimentar. Né? E aí a gente tem que já desde muito cedo poder operar com essas questões que são tão importantes para esses sujeitos poderem crescer, né? Aí poderem seguir, tocar a sua vida com maturidade, com força. E aí tu tá aí, né, nesse momento aí importante da tua vida, aqui em Santa Rosa, fazendo tuas construções e aprendendo muito com essa tarefa que é essa mudança de cultura e ser mãe de 2, né? Ser mãe de 2. Eu sou mãe de 1. É, gente, ser mãe de 2, tá aí uma coisa. Quero falar antes disso, de ser mãe de 2. Eu quero dizer que essa questão da relação com o marido, com o pai, com a pessoa que a gente escolheu, tá junto, né? E crescer e evoluir junto. Eu conto com uma pessoa que é sensacional. O Alexandre, meu amor, meu marido, meu amigo. A gente tem uma relação assim muito, muito forte, né? E muito também alinhada na questão da condução das crianças, na condução do ensinamento, né? Mas isso nem sempre foi assim, com essa intensidade. A gente foi se conhecendo e a gente foi alinhando e estudando muito isso, com cuidado, dedicando tempo, apesar de toda a correria, mas vendo isso como uma prioridade. Né, aprender como fazer, né? Eu falava de Augusto Cury, Léo Freiman, Issam Itiba, que são assim alguns dos líderes, dos estudiosos nessa área que a gente costuma estudar bastante para poder ter, né, ter um norte ali, ter uma referência para como saber lidar com as situações difíceis, né, que é nessa missão de ser pai e de ser mãe, né? Então eu acredito que é algo assim que fundamental, vamos dizer assim, para cuidar da saúde da família, né? Saúde mental, saúde emocional. Então, aproveitar e mandar um beijo carinhoso aqui, que eu sei que ele está ouvindo a gente, Alexandre, Pedro,
o Rafa, né, a nossa família. E sobre essa questão que a gente falava depois disso, agora me perdi Tu ia ir para os dois, a mãe de dois. A mãe de dois. Mas tu fez uma introdução aí uma consideração muito linda pro Alexandre, né? Isso. E tu tá falando também de uma caminhada. É uma caminhada. Tu tá falando de uma construção, que isso não é algo que a gente nasce. Sabe por quê? Porque o instinto materno, ele foi uma criação do patriarcado. A gente não nasce na biologia com instinto materno, né? A gente, quando nasce uma criança, na melhor das hipóteses, nasce uma mãe e um pai. Exatamente. Porque a gente precisa aprender, e tu, enquanto dois, vai poder contar isso. Exatamente, porque daí nasceu a Eli, mãe de primeira viagem, e quando nasceu o Rafa, nasceu o Pedro, né, o primeiro. Quando nasceu o Rafa, nasceu a Eli, mãe de dois. Que eu não conhecia essa Eli, eu tive que ir conhecendo e tive que ir aprendendo, né? Tive que ir, como é que se diz, buscando, como assim? Agora a Eli, mãe de 2 filhos, vem aquela dúvida, ainda recém-saída assim, da sala de recuperação, eu, mãe do segundo, a Eli, mãe de 2, me veio... Qual é o tempo de diferença dos dois? O Pedro vai fazer 14 e o Rafa vai fazer 8. Então, é 6 anos ali. 6 anos de diferença. De diferença. E quando eu me vi mãe de 2, ainda ali no primeiro dia, já veio aquela dúvida. Eu me lembro, eu ainda ali meio sem conseguir abrir direito os olhos por causa da anestesia. E esse foi um efeito que deu também no primeiro parto, né? Então, no segundo também eu tive que ficar de olhos fechados durante boa parte do dia ali, mas tudo estava certo, só o olho que eu não conseguia manter aberto. E nos meus pensamentos era assim: Senhor, me ajuda a ter amor para os dois. Porque eu acredito que essa questão, será que eu vou conseguir amar, cuidar? Isso é uma dúvida, parece meio boba, mas eu acredito que é muito frequente. Eu senti isso, eu não posso ser tão diferente das outras mães assim, né? Então, porque se às vezes surge do filho um questionamento tipo assim, em alguma situação, imagina pra mãe, exato. né? E é uma confusão assim, ó, que dá, eu acredito até pelo fato mesmo ali na questão hormonal, daquela oscilação, daquele momento, a sensibilidade que está muito aflorada. Começa a brotar uma série de questões. Exato. Muitos. Essa foi uma que me veio assim. Porque muitas vezes numa conversa amistosa entre 3, 4 irmãos, sempre eles vão dizer assim, vai ter, o meu que é o preferido da... é o queridinho da... Vão apontar pra alguém, os golpes baixos, né? Porque daí, então, imagina, daí vira invertendo, e foi o que você fez, essa preocupação do que a mãe... como é que vai ser a minha dedicação da energia e do amor que eu tenho pelos meus filhos, pelos dois, e ter essa preocupação de como é que vai ser. E é um sinal, um sinal que a gente precisa estar atento, porque aconteceu isso, eu, claro, eu tenho a fé muito presente assim, na minha vida, algo que eu preciso alimentar cada vez mais é a fé, a confiança em Deus e buscar fazer por onde, né? Fazer o meu papel, cumprir o dever de casa, como diz. E veio essa dúvida, eu busquei, sim, duvidar daquele sentimento, duvidar, criticar e determinar, como diz o DCD de Augusto Cury, né? Isso também é algo que me ajudou bastante nesse processo. Mas, ao longo desses 8 anos, eu tive que aprender também a buscar mais ajuda, né, no sentido de não piorar, porque como é que eu gostaria de explicar para vocês? Essa dúvida que me veio ali logo no pós-parto, ela me deu sinais físicos. Eu tive ansiedade, né? A médica me orientou a buscar ajuda. Eli, tu tá ansiosa, tu tá, né? Então aqui prescreveu inclusive medicação, né, que naquele momento, ali nos primeiros dias, foi aplicado, mas depois, na correria, na busca de vencer as minhas tarefas, de dar conta de tudo, como se em algum lugar tivesse escrito que eu teria que dar conta de tudo, né? Então, então assim, ó, ali
eu acabei deixando esse tratamento de lado. Não dei muita bola. E depois, já o Rafa com 4 aninhos, eu tive realmente uma crise de ansiedade muito forte, né? Por quê? Porque eu não dei muita bola para aquele sentimento, para aquela coisa, aquela angústia que estava me acontecendo. Então, sempre que eu tenho oportunidade de falar, né, para as mães, procurem se conhecer mais, dar atenção a esses sentimentos que no primeiro momento pode ser só algo ali pontual, mas que pode sim se prolongar para outras fases da vida. Exato. E pode comprometer, pode incapacitar. Né? E eu acredito que é algo que a gente pode trabalhar também de forma preventiva, sabe? Exato. Eu tenho uma curiosidade, quando 2 ou 3 mulheres e mães se encontram e quando falam dos seus filhos, vem uma frase que virou clichê. Mãe é tudo igual, só muda de endereço. Vai dizer que não é assim que a gente ouve muitas verdade. vezes, né? Agora eu te pergunto, você está aqui para nos dizer, minha curiosidade, conhecer e não comparar com a tua mamãe, tá? Mas se você olhar para a tua região, para tuas raízes, pro estado que você nasceu e viveu antes de vir para Santa Rosa, mãe é tudo igual mesmo? Se você olhar para as suas raízes e olhar para onde você está hoje, você encontrou aqui mães diferentes da maneira de ser, de viver, de olhar para os seus? Como é que é? Mãe é tudo igual mesmo? Não, mãe não é tudo igual. Eu acredito que temos muito em comum. Sem dúvida, né? Muito em comum, mas seria muito... como é que eu vou te dizer? Eu acho até que é cruel isso. Achar que somos todas iguais. Não chegamos a tanto. A cada pessoa, Sorriso e Débora, cada pessoa é um mundo. Eu acredito, singular, a minha mãe é muito singular. Então, tem reações que cada uma vai ter do seu jeito. Bom, tem a ciência diz isso, né? Que cada um se comporta de um jeito diferente, sendo submetido a estímulos iguais. Então, assim, é algo que não posso concordar 100%, não. Temos muito, muito em comum, mas somos diferentes. E, inclusive, também isso tem muito a ver com tempo, com épocas, né? A minha mãe, por exemplo, agiu de uma forma com o que ela tinha e de acordo com o que ela recebeu comigo, né? Isso que tu tá falando, Eli, é uma coisa muito importante que eu quero dizer para as mães, né? E tu trouxe isso na tua fala o tempo todo, né? E eu acredito que eu te falei isso antes também, que cada filho é único. Uma mãe pode ter 10, 15, 20 filhos. Cada um é único, porque muitas vezes as mães dizem, como é que pode? Eu criei todos iguais, né? Eles saíram da mesma barriga ou dos mesmos pais. Não é verdade. Isso não é verdade. É uma fantasia que se cria, né? Porque cada filho, ele é único e cada mãe é diferente para cada irmão. É uma mãe e um pai. Certo? Exatamente, é isso. E isso é uma coisa importante, assim, para as mães poder compreender, né? Aonde querem colocar os filhos, né? Foram criados iguais, tiveram, né? E também o que acontece, que tu falou, de tempos em tempos, são momentos diferentes que essa mãe, que essa família vive. Exato. São épocas culturais, são épocas, às vezes, de um momento melhor da vida, outros em um momento pior, com mais acontecimentos, com mais dificuldades. E isso tudo influencia, sim, a criação, forma como na você forma. vai conduzir. Né? É perfeito, é isso aí. Eu sinto muito. Olha essa diferença de 6 anos entre o Rafa e o Pedro. Teve muitas coisas que a gente conseguiu oferecer e desenvolver e com o Pedro, que com o Rafa teve que ser diferente. Né? Em virtude dessa mudança, que inclusive cada vez mais a gente percebe uma intensidade maior essa evolução da sociedade, essa transformação toda, né? E é tudo, desde o nascimento, começa pelos tratamentos que tu dá. Imagina a Marisa com 14 anos lá em casa, de diferença de um para o outro. Exato. Né? Ela deve ter sentido muito essa. Né? É outra coisa. É outra coisa. Agora, incrível, né? a gente tem um bebê na família agora, bem recente, bebê, fez 1 aninho, recém a Cecília, e a Dani, mãe de primeira viagem, minha cunhada,
Sou Dinda também, da Cecília, meu amor, beijo. Dinda tá com saudade. Uma semana você vê, parece um ano, né? E a gente percebeu nitidamente a orientação que se tem para os bebês hoje já é assim, ó, bem avançado com relação a que eu tive com o Rafa há 7 anos, 8 anos, né? Então, assim, para cada tempo tem um. E eu falava da minha mãe, a minha mãe, ela, sou muito grata, reverencio todos os dias, a gente se troca, né? Ou com muita frequência, assim, mensagens, WhatsApp, vídeo. Ontem nós cantando aqui na quadra da FEMA para as mães e eu aqui, ó, com a minha mãe, né? Também reverenciando. Mas a minha mãe, ela recebeu algo e ela passou pra gente, ela deu o melhor que ela tinha pra dar. E ela serve de referência pra mim, pra muita coisa que eu replico com os meus filhos. Mas muitas outras eu preciso fazer diferente, né? Eu preciso melhorar. E eu acredito que nós temos essa missão de sermos melhores do que os nossos pais foram e dar o nosso melhor para que eles também cumpram a missão. Estar em sintonia com a sociedade atual. Exatamente. E tentar ser conectado com isso, para tentar entender essa nova sociedade que se transforma a cada dia, né? Bom, o relógio está nos mandando embora. Ah, não. Então, não creio. Eu queria agradecer a vocês. Eli, foi um prazer recebê-la aqui nesse programa, nesse sábado. Débora, obrigado pela tua participação mais uma vez aqui, trazendo pautas interessantes. E nós precisamos encerrar. Dizer que do outro lado do vidro aqui tem alguém que é a simbologia e que é a prova física de que a Eli está aqui como mãe feliz da vida. Que amor. Vem aqui, amor. Quero deixar um abraço a todas as mamães e um especial à mamãe Marli, a mamãe Vanessa, a vovó Iraci, a vovó Anita, a vovó Niti. Então, meu grande abraço e a minha consideração e meu respeito por todas as mamães. E muito obrigada, Eli, pela mamãe Eli que veio hoje aqui. Muito, mamãe. Muito obrigada. Eu quero, Sorriso, rapidamente mandar um abraço aqui para as minhas mães que me acolhem sempre, né? A avó Neca e a tia Alice, também a tia Eli, né? Que são as minhas mães que Deus me deu, né? Algumas delas, né? Tem também a vovó Tereza, que já está no céu, foi a minha mãe, minha primeira mãe aqui no sul, a avó Nita, lá em Porto Vera Cruz, firme e forte, minha avó querida, falo vó por causa das crianças, né, que falam de vó, mas é a minha mãe do coração também. Então, obrigada a vocês por tudo, por todo o carinho. E a minha mãe, né, minha maravilhosa Antônia Rocha, lá no norte, beijo pra você, minha mãe querida, te amo, de todo o meu coração, obrigada. Que legal. Por tudo. Que maravilha tê-las nessa manhã de sábado, nesse sábado que antecede ao Dia das Mães. Um abraço fraternal, caloroso, amoroso para Marisa, a mamãe dos dois, e que é uma guerreira, que é toda a simbologia do que é mãe, do que é ser mãe, está nessa pessoa maravilhosa que é a Marisa. Um beijo no teu coração, Marisa, e também um carinho todo especial como memória, como recordação, as duas mães que eu tive nessa vida, a minha mãe, a dona Sila, e também a mãe da Marisa, a dona Vitorina, essas duas mulheres que me ajudaram a forjar então o ser humano com um olhar carinhoso e fraternal para o meu redor, para quem está ao meu redor, ao meu lado. E foi bom demais ter aprendido com elas, com essas mamães, que super bênção. Mamães. Então a gente deseja a todas que estão nos ouvindo um feliz Dia das Mães, que você possa ter um domingo maravilhoso com os seus. Você, caro amigo que está nos ouvindo e que de repente não tem a sua mamãe por perto, que você coloque-se em pensamento, em oração, lembrando com carinho delas. E você que está aí de repente se queixando, olha só o seguinte, ó, tem muitos que pediriam 15 minutinhos para ter mais uma vez elas do lado para abraçar. Então, se você tem, valorize esses 15 minutinhos. Não venha com esse papo de que não tem tempo, que hoje não deu, eu vou amanhã. O tempo vai passando, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, ó, tá com ela. Ela já tá te contando a 50ª vez a mesma história. É tua mamãe, abrace ela é responsável. Ô, Claudiomiro, e nada de dar panelas pras mães do Dia das Mães, pelo amor de Deus, viu? Olha o autocuidado, estimule o autocuidado da sua mãe, tá? Por favor. Mas não querem panela. Não, panela não, pelo amor de Deus, dá um negócio aí, um spa, uma tarde no spa, alguma coisa nesse sentido. E pode na segunda-feira, terça, comprar aquela panela que vocês sabem como família que tá faltando.
chegando, né? Sim, Esse mas é outro depois. detalhe, né? O presente pra mamãe é outro, né? Então é isso aí, um grande beijo no coração de todas as mamães. Beijo, gente. E a gente volta no sábado que vem. Obrigada, obrigada. Pra essa mulher eu tiro meu chapéu. Pra essa mulher eu tiro meu chapéu. Rádio Educativa Sema FM 106,3. Informa a hora certa. 12:05.